Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 103. Na verdade, irmãos, eu tentei durante essa semana toda construir uma reflexão nesse salmo, mas eu não consegui fazer aquilo que eu tinha em mente em primeiro lugar. Porque eu fiz um esboço, mas quando eu fui trabalhar o texto propriamente dito, eu descobri que o texto era muito maior do que aquilo que eu tinha proposto. E trabalhei até hoje. Hoje, enquanto a Simone estava preparando o almoço, eu estava lendo alguns comentários para tentar condensar o máximo do que Deus falou ao meu coração nesse salmo durante a semana. Mas eu vou dizer para os irmãos que eu não consegui. Isso acontece. E depois de mais de 30 anos, eu e Deus, eu já aprendi, quando isso acontece, eu tenho que vir para cá e trazer o que simplesmente Ele deu e compartilhar aquilo que Ele falou. Mesmo que não tenha a estrutura de uma homilética correta, mas Ele não está preocupado com isso. A preocupação de Deus é quando a sua palavra é ministrada do jeito que Ele quer. Então vamos ler esse salmo, e eu quero trazer para os irmãos algumas ideias que o salmista constrói neste hino. Um dos mais bonitos hinos de adoração, de louvor, de júbilo diante do Senhor, equiparado ao 104. São dois hinos gêmeos, inseparáveis do saltério, que segundo um comentarista chamado Derek Kidner, disse que na galáxia do saltério, o Salmo 103 e o 104 são estrelas gêmeas de primeira magnitude. E quando lemos, remoemos estes salmos e terminamos de ler com aquela sensação de que a nossa alma fora arrebatada à presença do Senhor, mas que no fundo, você está muito aquém do que o texto sacro quer lhe dizer. Ou seja, aquela sensação de que você comeu, mas não mastigou o suficiente para saborear a comida e tirar dela toda a nutrição, todos os nutrientes. Essa é a sensação que eu tenho hoje, depois de ter lido. Contudo, há algo aprendido, há alguns desafios que eu quero compartilhar com os irmãos e repassar esses desafios para cada um dos irmãos.
A palavra do Senhor diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Spurgeon diz que muitas vezes escrevemos as bênçãos do Senhor na areia e gravamos nossas queixas no mármore. Davi, num solilóquio, falando com ele mesmo, despertando a sua memória, despertando o seu homem interior, que lembra a sua alma do que o Senhor tem feito por ele. Claro que Davi vai além. Eu imagino que Davi estava dedilhando a sua harpa. Eu gosto muito de músicas clássicas. Um dos momentos mais bonitos que eu
gosto na música clássica é quando o pianista fecha os seus olhos e dedilha, vai dedilhando, sacudindo, balançando, e a sua cabeça balançando, parece que ele está embebido na música. Ele não olha para nenhuma partitura. Parece que a música o tomou, parece que ele está possuído por aquilo que ele está tocando. Toca, bate os dedos como algo que ele não precisa nem olhar. Eu imagino que esta foi a posição de Davi. Davi começa a dedilhar a sua harpa, começa a dedilhá-la, dedilha, e a alma dele começa a ser impregnada da presença desse Deus. E ele começa com o mais profundo da sua alma. Ele cutuca o seu homem emocional, ele cutuca o seu homem moral, ele cutuca o seu homem espiritual. E ele sai de um nível pessoal para um nível comunitário e vai avançando, passa para o universo, passa para o cosmos, passa para a presença, os atos eternos do Senhor. Ele não contenta nesse momento de pura adoração. Ele conclama os anjos. Ele conclama os exércitos do Senhor para derramarem-se em ações de graças diante do Senhor. Uma autoconversa. Solilóquio. Mas ao mesmo tempo um colóquio. Ele não fica dentro dele mesmo, ele exterioriza esse momento de adoração como se fosse um êxtase espiritual, um experimento indizível, que através da unção do Espírito, ele consegue deixar para nós registrado esta obra-prima de adoração. Ele faz uma alta exortação. Ele não quer deixar o seu homem interior aquietar-se. Ele cutuca-se a si mesmo para que ele possa, através de adoração, tributar ao seu Deus tudo quanto esse Deus fez por ele, tudo quanto esse Deus é na perspectiva dele, tudo quanto Deus pretende continuar sendo através dos séculos em todas as dimensões do cosmos. Ele se auto-encoraja, dizendo: não esqueças, e tudo que há em mim, tribute ao Senhor, bendiga ao Senhor, todas as minhas faculdades mentais, emocionais, morais, espirituais, tributem a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Salmista, irmãos, desafia a mim e a você ao não nos esquecermos dos benefícios do Senhor. Se esquecermos das bênçãos do Senhor, seremos ingratos e perderemos a essência do que recebemos das suas dadivosas mãos. Porque vai muito além da bênção. O que chega na nossa casa, o que chega nas nossas vidas, como ação de Deus em direção a nós, vai muito além do que o que chega. É para construir algo muito maior do que nós podemos apalpar, nós podemos sentir, nós podemos contar para as pessoas. Eu li, irmãos, uma coisa parecida conosco, que a gente vê todos os dias, que eu chamo de contraste marcante, que é a marca da nossa geração.
que no dia de ações de graças, a ação de uma mulher não tinha nem tanto de gratidão. A mulher entrou no supermercado, claro que isso deve ter sido nos Estados Unidos, que tem cultura do dia de ações de graças, mas tudo que está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Parece que chega lá primeiro, depois vem para cá. Nós já entramos na Sexta-feira Negra, nos dias de ações de graças, no dia do fantasma, no dia dos espíritos e muitas outras coisas. Mas é lá que tem a tradição de matar o peru. Então isso deve ter sido acontecido lá. Então essa mulher entra no supermercado no dia de ações de graças, ou dia que ela decidiu o dia de ações de graças, ficou muito chateada pelo tamanho do peru que estava, ou dos perus que estavam à exposição no freezer. E ela olhou para o atendente da loja, daquela seção, e perguntou para eles: não tem como fazer esses perus maiores? Ele calmamente respondeu: não, senhora, estes não, eles estão mortos. Aquela mulher tinha diante de si muito mais comida do que a maioria poderia ter. E ainda assim, ela estava descontente. Porque o que ela tinha visto não era bom o bastante. Aquilo que ela tinha tomado na mão não era grande o suficiente. E ela deixou bem claro para aquele atendente que ela estava descontente com aquele tratamento e com aquela situação. E aí, irmãos, eu fico pensando que se nós não construirmos um santo hábito de agradecermos a Deus pelo que temos, nós vamos nos tornar ingratos por aquilo que nós não temos. Se nós não trabalharmos as nossas vidas e aprendermos a olhar por aquilo que Deus tem nos dado e dizemos: Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor. Se nós não construirmos isso diariamente nas nossas vidas, nós vamos nos tornar pessoas ingratas por aquilo que nós não temos. No ano de 1988, um trabalhador polonês da estrada de ferro foi atingido por um trem. O seu nome, Jan Grzebski. Ele sobreviveu, mas permaneceu durante 19 anos em coma. Ele saiu do coma em 2007 para um mundo inteiramente novo. 19 anos, a Polônia era um estado comunista. Grzebski observou que naquela época a carne era racionada. E havia filas enormes nos postos de gasolina. E que nas lojas, nos armazéns, haviam mais chá e vinagre do que qualquer outra coisa. Mas 19 anos depois, ele despertou em uma nação livre, onde ele diz, abre aspas, que há muitas pessoas nas ruas, com telefones celulares,
e tantos bens nas lojas que fazia a sua cabeça ficar confusa. Mas algo intrigava, e ele diz, abre aspas, o que me espanta é que todas essas pessoas que caminham por aí com seus celulares móveis nunca deixam de reclamar, fecha aspas. Essas pessoas tinham liberdade, tinham comida, riquezas, maior do que toda a Polônia tinha tido durante décadas, mas não eram gratas. Se não construirmos um coração grato a Deus pelo que temos, logo seremos ingratos por aquilo que nós não temos. E o que o salmista faz conosco no Salmo 103 é isso. O que o salmista quer construir no seu coração é exatamente um coração grato a Deus agora. Ele está falando consigo mesmo, porque ele tinha intimidade consigo mesmo, ele conseguia encarar-se a si mesmo e saber todos os caminhos que ele caminhava, então ele estava conduzindo-se a si mesmo a construir um coração grato ao Senhor. Eu li, e você vai ler, Everton, coloque nas suas anotações, para você buscar no seminário, história desse pastor. Ele é escocês. Ele chama-se Alexander Whyte. Pastor Alexander, ele era conhecido como um homem que sempre achava algo a que ser grato. Era um pastor que trazia na alma a gratidão ao Senhor por tudo quanto o Senhor fazia e operava na sua vida e através da sua vida. Em uma manhã de domingo, o tempo estava tempestuoso e um membro da igreja pensou consigo mesmo e diz com alguém ali pertinho, aquele pensamento que a gente tem, aí depois você compartilha logo depois, e diz assim, certamente o pastor não pensará em nada para agradecer a Deus em um dia como este. E se for, só dizer, ninguém merece. Porque essa é uma expressão idiomática construída há pouco tempo, ninguém merece. Mas para a surpresa daquele membro da igreja, o pastor Whyte começa o culto e começa a sua oração dizendo, agradecemos-te, ó Deus, que o tempo não é sempre assim. A Bíblia diz que nós precisamos, irmãos, ser gratos por todas as coisas. E eu queria perguntar agora para os irmãos, da sua lista, o que compõe os seus cinco motivos de gratidão nessa noite? O que você colocou aí? Que tipo de bênção Deus lhe tem dado, que você enumerou naquele momento em que eu dei oportunidade para os irmãos falar. Eu vou dizer aqui 5. E se está de alguma maneira ligado ao que você colocou, levante a mão para eu saber. Família. Maciçamente.
trabalho. Igreja, não tão maciçamente. Filhos, saúde. Muito bom. A maior parte respondeu como eu teria respondido, se eu não tivesse ruminado o texto. Por isso que eu não levantei a mão nenhuma vez. Porque eu não podia fazer isso. Muitos de nós, irmãos, somos gratos por coisas tangíveis. Como fizemos pela família, pela casa. Eu esqueci de perguntar, eu falei só 4, né? Pela prazo, ter uma casa própria. Tenho certeza que alguém levantou a mão aí, agradecendo a Deus pela casa própria. Talvez o Samuel e Elaine tenham levantado, porque está quase chegando a casa própria deles. Está lá com o irmão Márcio a documentação, e logo, logo vai aprovar, eles vão passar para dentro da casinha deles. Muitas vezes somos assim, família, casa, trabalho. Agradecer a Deus por essa igreja, pelo que Deus tem feito por nós. Mas quando olhamos, irmãos, pela ótica do Salmo 103, notamos que Davi não está agradecendo a Deus por coisas desse tipo. Nem uma única vez em todo o Salmo, Davi fala de algo tangível. Algo que possa pegar, algo que possa tocar, algo que possa segurar, algo que possa ser visto a olhos nus. Nenhuma vez nós lemos Davi agradecendo a Deus por sua família, por sua casa, por suas posses, por seu trabalho, pelo palácio, pela sua função de rei. Mas é o que eu faria, é o que os irmãos fizeram, é o que nós fazemos. Damos graças pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pela igreja. Damos graças pelo fato de que eu dou graça pelo fato de que eu posso pregar. Dou graças a Deus pela a minha saúde razoavelmente boa. Louvo a Deus pela bênção de ter minhas filhas, os meus genros, a minha esposa, a minha casa. Faço isso. Mas Davi não fez desse modo. Davi não agradeceu pelas coisas que a maioria das pessoas agradece. Em vez disso, ele agradece a Deus, porque o seu Deus o tem perdoado de todos os seus pecados. Ele agradece a Deus porque Deus tem curado de todas as suas patologias. E aí ele não está dizendo de todas as patologias do seu corpo, mas ele está dizendo da alma. Ele agradece a Deus por ter sido resgatado do túmulo, da cova, da sepultura. Ele agradece a Deus por Deus o ter coroado de carinho e compaixão. Ele anda, mas ele anda sentindo que Deus o está acariciando, que Deus o está abençoando, que Deus tem o seu coração dilatado em direção a ele com ações reais para a sua alma. Davi está satisfeito, porque Deus tem sido um motivador para a sua vida. Deus o tem enchido de coisas que ele chama de coisas boas, mas
de acordo com o que nós lemos, isso aí o tem animado, ele tem se sentido jovem, e esse salmo é escrito quando ele já estava velho. Mas há um ânimo, há algo dentro dele que ele diz que renova-se, como o renovo da águia. Troca-se a pena, troca-se o bico e está pronto de novo para caçar e para voar. Quanto mais alto ela quiser. Davi agradece a Deus por isto. E ele destila, irmãos. Do verso 3 ao verso 5, ele destila benefícios dessa salvação maravilhosa de Deus, desse mover maravilhoso de Deus em direção a Ele. Ele coloca 6 verbos que traduzem ações claras, inequívocas de Deus em direção a Ele. Ele diz: o Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus que redime, o Deus que coroa, o Deus que satisfaz, motiva, o Deus que renova. Claro que esse salmo não está, irmãos, expondo a doutrina da salvação. Mas esse salmo está dizendo a praxis da salvação. O que é aquele que é salvo, aquele que é alcançado por esse Deus maravilhoso, numa atitude desse Deus, numa decisão pura e soberana desse Deus em direção a Ele. O que é que uma alma que recebe isso traduz no seu coração em atos de ações de graça? Sabe qual foi a minha conclusão, irmãos? Porque eu perguntei isso ao texto. Por que é que ele não inclui? Por que é que ele não inclui o palácio? Por que é que ele não inclui a bênção de se ser rei? Por que ele não inclui? Ele não inclui, irmãos. Porque ele quer agradecer a Deus por coisas que ele não pode perder. Ele quer agradecer a Deus por coisas que o mundo não pode tomar dele. Eu posso perder meus familiares. Eu posso perder a minha saúde. Eu posso perder o meu trabalho. Eu posso perder a minha casa. Eu posso perder a minha igreja. Eu posso perder a minha habilidade de pregar. Mas eu não posso perder as coisas que Davi enumera no Salmo 103. Porque elas são me dadas por aquele que pode segurá-la, como o Douglas leu no início, de geração a geração, de eternidade a eternidade, misericórdia e fidelidade do Senhor. A aliança do Senhor, eu não posso, isso aqui não vou perder. E Davi resolveu agradecer a Deus, e Jesus traduziu isso no monte, no sermão lá no monte. Quando ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Davi está dizendo, irmãos, no Salmo 103, que o seu tesouro está posto no céu. E aí, irmãos, Davi faz algo que eu acho fantástico, dentre muitas outras coisas. E se você perguntar o texto, ele vai te responder. Claro que você precisa de correr atrás, cavar um pouco para ter a resposta. Mas você poderia perguntar assim: sobre que tipo de tesouros Davi estava falando?
Davi estava falando, irmãos, de um tesouro que começou todos os outros. Davi diz do maior tesouro dele, que era a certeza que ele tinha que Deus o amava. E que Deus tinha misericórdia dele. Davi não perdeu isso de vista em momento algum, irmãos. E esta é uma verdade fundamental. Essa é uma verdade muito importante que faz toda a diferença nas nossas vidas. Davi reconheceu que nem ele, e eu e vocês podemos reconhecer isso também, que nós não somos, à semelhança de Davi, merecedores do amor de Deus. E aí Davi diz assim: os nossos dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ela floresce, e soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Irmãos, para mudar o foco das coisas do aqui e agora para as coisas da além, de uma realidade material para uma realidade espiritual, eu preciso de entender isso aqui que Davi colocou. Nós não somos, irmãos, assim tão impressionantes como a gente deixa passar que somos. Nós somos frágeis e facilmente esquecidos. Vou repetir. Nós não somos assim tão impressionantes como achamos que somos, ou como passamos que somos. Nós somos frágeis e facilmente esquecidos. E Deus sabe que somos frágeis, porque o próprio salmista diz que, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece que somos biodegradáveis. Somos frágeis e somos facilmente esquecidos. Deus sabe que somos feitos do pó. Deus conhece a nossa estrutura. Por isso, irmãos, que Davi irrompe nessa adoração. Ele sabe quem ele é. E ele sabe que Deus sabe quem ele é. Mas outra coisa que Davi sabe, é que Davi sabe quem é o Deus que ele serve. E essa é uma compreensão fantástica, irmãos. E esse hino só pode ter sido composto, eu imagino, com aquela real penetração, com aquela coisa fantástica, de quase um êxtase, porque ele conseguiu conceber isso. Isso não era algo teórico, que ele havia aprendido numa cadeira de um seminário, ou que ele havia aprendido academicamente. Ele não leu um livro recentemente sobre isso. Isso é algo que ele experimentou na alma. E aí sabe o que ele faz, irmãos? Ele diz assim, e aqui está a chave, viu, Everton e Douglas? A chave de todo o hino. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O nome de Deus, irmãos, refere-se à totalidade dos seus atributos. Para quem Deus é, como uma pessoa. Uma vez
que todas as ações de Deus resultam de seus atributos. O nome de Deus refere-se a tudo que Deus é e a tudo que Ele tem feito por nós, os seus filhos. E aí, irmãos, ele começa a partir daí a desfilar alguns dos atributos de Deus. Ele diz que Deus é gracioso. Ele diz que Deus é um amor manifestante, um amor histórico, e nós sabemos que Deus é um amor encarnado em Cristo Jesus, que se fez carne para manifestar essa realidade para mim e para você. Ele diz que esta manifestação de Deus, ela é uma manifestação eterna, tal qual Deus é. Deus é compassivo. Ele diz que Deus é compassivo. Ele diz que Deus em si mesmo é a encarnação do perdão. Ele não se ira. Ele é longânimo, Ele estica o seu ânimo até poder trabalhar as nossas vidas e cativar a nossa compreensão e fazer com que possamos desfrutar daquilo que Ele nos oferece. E aí ele termina dizendo que Deus é soberano. Deus é soberano. O seu domínio estende-se na dimensão em que ele coloca o seu hino. O domínio do Senhor tem a dimensão do hino em que o salmista canta. Do pessoal para o congregacional, para o nacional, para o universal, para o cósmico, para todos os principados e potestades. Aonde se estender o domínio desse Senhor, que se bendiga o seu santo nome. E ele diz para ele mesmo, para formar essa unidade do salmo, ele diz: não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Porque quando eu não esqueço dos benefícios de Deus, eu não vou esquecer do Deus benfeitor. E por isso, irmãos, ele diz assim, irmãos: com a sua alma colocada diante do Senhor, bendiz, ó minha alma, o teu Criador. Bendiz, ó minha alma, o teu benfeitor. Bendiz, ó minha alma, o teu Redentor. Bendiz, ó minha alma, o teu sustentador. Bendiz, ó minha alma, o teu motivador. Bendiz, ó minha alma, o teu dono, o teu Deus. Irmãos, que nessa noite, nesse dia tão especial, voltemos o foco para o além daqui e agora, para o valor maior. Família é importante, eu agradeço a Deus pela família, como já disse. Mas, irmãos, não haveria alegria nenhuma na minha alma por tudo quanto eu consegui fazer. Faculdades, filhas, casamento. Não haveria nenhuma alegria transcendente e permanente se eu não tivesse em mim a alegria da salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo quanto nós estamos fazendo vai ficar aqui. Eu vou ser só uma lembrança. Só uma lembrança. Você também. Para alguns. Porque a maioria vai esquecer-nos.
E não precisa muito, irmãos. É só o vento bater. E nós somos tão frágeis. E nós vamos embora. Nessa época, como na época de outras flores, agora é a época do framboiã. Como eu acho essa árvore linda. Claro, é primavera, ainda é primavera, né? Já mudou, não? Não. Mas se você olhar debaixo dos pés de framboiã, já estão caindo as flores. Tão rápido, tão bonito e tão rápido. Só o ano que vem. Agora eu não sei se eu e vocês vamos ver as flores do ano que vem. Ah, pastor, eu quero, eu também, mas eu não sei se vou. Porque eu e vocês somos frágeis. A única coisa que garante-nos é a alegria da salvação. Estou indo para casa. Cada dia que passa, eu estou mais próximo de casa. Fui visitar o meu querido pastor. Ele estava sentado na cadeira. E não estava entendendo tudo que nós estávamos falando. Eu disse para ele assim: meu irmão, a melhor coisa que nós fizemos foi servir o Deus que nós servimos. Ele já está com 70 e tantos, debilitado. Há algo melhor nos esperando. Há algo melhor. Como dissemos domingo passado, o melhor ainda está por vir. Agora precisa de ter o foco do salmista. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar isso que nós acabamos de falar. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro, a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador, salvo na cruz. Tudo tem graça, sim, irmãos. A faculdade, a casa, o carro, os sonhos, o casamento, os filhos. Não saia daqui achando que esse negócio é sem graça. É graça. Agora, desde que você tenha a alegria da salvação, porque a alegria dessas outras coisas vai tudo embora. Tudo embora. Eu estou conhecendo alguns irmãos que estão envelhecendo, vendendo as suas casonas, indo para o apartamento pequeno. Porque os filhos foram embora, não conseguem mais subir a escada. Verdade. Trocando os carrões pelos carrinhos. Qual a questão de estacionar? Não tem mais habilidade. Mas enquanto você é jovem, ainda pode ter uns carrões grandões, né? Vamos colocar em pé, vamos cantar.